bem. É, Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Giovanni Cômodo, sou da coordenação de programação dos Estranhos Encontros. E hoje tenho a alegria de estar também com os realizadores do filme do mês, Paz, filme de Marta Ramos e José Oliveira. Aproveitando uma pequena apresentação de todos nós, né? Eu já disse quem eu sou, então passo a palavra também para o Luiz, que está aqui comigo dos Estranhos Encontros. Oi, pessoal, sou Luiz Afonso, sou da editoração, editor adjunto do site, e passo a palavra para a Marta e para o José se apresentarem se quiserem. Eu sou Marta Ramos. Eu sou José Oliveira, trabalhámos em várias áreas. Muita alegria estar com um filme de vocês aqui nos Estranhos Encontros desse mês e a gente ter essa oportunidade de conversar brevemente, né, sobre eles, além da entrevista que está disponível. E gostaria de perguntar, o Paz, ele é um filme muito especial porque ele nasce do contexto de um outro filme, né, de um longa-metragem que é o Guerra, e ele forma esse díptico do Guerra e Paz, né? A princípio, a paz era prevista na guerra, né? Na verdade, é um trabalho que vem como um desdobramento, já estava previsto antes. Como que foi esse material? Começa tu. Não, a paz surgiu, quer dizer, surgiu se calhar já na montagem do Guerra, porque nos apercebemos que havia muito material que ia ficar naturalmente fora da montagem final do Guerra, e, e é claro que quando se fazem os filmes assim com carinho e com pessoas que se gosta, custa muito pronto, deixar material fora, não é? Não usar momentos de rodagem, momentos de filme que nós vivemos. E então foi logo uma vontade de tentar fazer um filme com essa parte, que é maioritariamente um apanhado de cenas que foram filmadas num espaço que nos era muito querido, que entra muito na guerra, que é o espaço da Associação Amigos do Minho. E que, pronto, e como já disse, ficávamos tristes se não entrasse em algum filme aquelas cenas. Queria aproveitar também e perguntar sobre essas pessoas, né? O tema de vocês é sempre repleto de pessoas muito especiais, né? Não só em paz, no Guerra, no Longe, nos Conselhos da Noite, no filme que está por vir, o Gênesis. Fico Acho interessantíssimo isso, vocês disserem, olha, é uma maneira da gente estar mais com essas pessoas, para além das filmagens, para além do Guerra, que é muito focado na figura do José Lopes, né, e do personagem vivido pelo José Lopes, né, um filme que foi criado por vocês três, muito por vocês três mesmo, né, e do Zé, e de como que é esse passo no passo desses outros veteranos, né, porque são todos não atores, né, com exceção do Zé, e como que foi o convívio para trazer essas pessoas para frente da câmera, para eles atuarem, para eles poderem declamar. É um filme, claro, muito. Tá todo mundo tão à vontade, né? Isso chama muito atenção. É tudo muito natural e, ao mesmo tempo, é muito bonito, né? Não sei, não queres falar. Pois vem um bocadinho da proximidade com as pessoas, da relação com elas, não é? Da construção também com elas. Tu falavas que foi feito por nós os três, mas também foi feito em conjunto com os atores, com os outros atores que participaram no filme. Havia, havia mesmo, havia mesmo cenas em que eles nos disseram praticamente não é assim que se faz. Sei lá, estou-me a lembrar no caso do Guerra, da chamada, aquela questão deles responderem pronto, foi uma coisa que nós não sabíamos, não é? Temos assistido àqueles ambientes e foi muito dado pelas pessoas que efetivamente viveram essas situações e que nos deram esse lado também da sua vida, da verdade das situações que ensinamos ali.
e que são muito, uma contribuição muito forte dos atores. E daí que se estabeleça uma relação também de amizade, já tínhamos, não é, com aquelas pessoas, e, e esse contributo depois acaba por ser muito precioso, não é? Ter essa verdade. Há muitas cenas em que elas vêm de sugestão deles, gostaria de registrar isso, gostaria de tocar essa música, gostaria de ter esse depoimento, alguma coisa assim. Sim, sim. Sim, uma das cenas finais que vão ver no Paris, quando o Nelson, que é um personagem que canta uma música, mesmo na cena antes do final, na penúltima cena, ele canta uma música, isso foi no intervalo da rodagem, ele quis cantar essa música, ele quis cantar essa canção e nós gravamos isso sem qualquer intenção, não estava no guião, claro, nem no pensamento sequer, mas era muito bonito, já ele oferecer-se, que era uma pessoa muito tímida e a cantar uma canção em frente de uma câmara já achamos incrível, não é? E depois nós achamos que ficou forte no contexto do Guerra, o primeiro filme achávamos que era, pronto, que iria ser uma cena fora da narrativa, não era? Que seria uma cena que não encaixava tão bem no tempo do filme, mas pronto, no Guerra achamos que encaixou muito bem, não é? No Padre achamos que encaixou muito bem, que ficou. Sim, às vezes também não partia só da narrativa e daquilo que já estava programado, mas de uma espécie de registro daquilo que nós já vivíamos naquele lugar, não é? Houve várias cenas que ou surgiram da própria rodagem ou surgiram, agora repete aqui esta parte porque nós gostávamos de ficar, é como se começasse um álbum de memórias. Sim, repete aquilo que tu fizeste há um mês atrás, numa festa Sim. qualquer, num aniversário qualquer, ou eles ofereciam-se naturalmente para gravar, não é? Viam que estávamos lá a gravar, Sim. a filmar e ofereciam-se para reproduzir, para ficar registado, não? Como está Porque agora. também havia uma certa noção de princípio do fim, ou seja, aquela associação estava prestes a ficar sem aquele lugar, a ficar sem aquela instalação, e isso também acabava por colocar as pessoas nessa situação de nós queremos guardar isto para nós, isto também é a nossa memória. Filmar também significa isso. Essa associação, né, Amigos do Minho, ela não tem mais o endereço, ou a morada, essa sede, por uma questão de especulação imobiliária mesmo? Sim, como tudo em Lisboa, quase todo tipo de associações, ou todo tipo de. É transformado em hotéis ou em instâncias turísticas. Ou, Tipo de lugares não lucrativos. era um lugar magnífico, não é? Como podem ver um bocadinho no filme, portanto, teria todo o interesse em ser transformado em algo que desse muito mais dinheiro e muito mais, não sei, prestígio, entre aspas. Um Airbnb. Que desse mais Lucro. lucro. E você sabe que essa canção, né, não só é muito bonito esse momento do Nelson, né, para quem já viu o filme, bem no final, ele tá com uma camiseta vermelha, né, e que é um momento em que logo depois ainda escuta-se a voz do Zé Lopes dizendo da letra, né, eles são letra, acho muito bonito, como a pessoa simplesmente, né, rompe em canção, né, quase como um musical mesmo, e sobre isso duas coisas, né? Primeiro é que a música é uma questão muito importante nos filmes de vocês, né? Muito presente, e presente também por conta da Marta. Queria que vocês falassem um pouco da relação de vocês com a música do cinema. Pergunta bem simples. No cinema e na vida, né? Passa um bocado por gostarmos muito de música, provavelmente, eu sou cantora também, canto, e, e pela nossa vida também está povoada, ou seja, aquilo que é também o documentário da vida também é aquilo que acontecia lá, essa coisa do Nelson começar a cantar era uma coisa que efetivamente acontecia. E isso acontecendo nas nossas vidas acaba por passar também
essa linguagem, não é? Não é só as imagens, mas é aquele poder de- de- de transformação e de transporte que tem uma música num determinado contexto e aquilo que ela provoca à sua volta. Quando alguém canta, quando alguém toca, há um sentido de comunhão que é muito difícil ser de outra maneira. Sim, esse sentido de comunhão está, como no Guerra, como no Paz, está muito. Apropria-se muito à narrativa do filme, não é? A questão da comunhão, da camaradagem, da honra, da dignidade, etc. não é? Acho que. De resto, é isso que a Marta disse. Temos muito, mais uma vez, nós não filmamos, mesmo em filmes que tivemos algum dinheiro, raramente filmamos com atores verdadeiros, atores, não é? Sim. Profissionais, porque de facto, pelo menos para mim, é muito difícil as personagens que nós gostamos, que nós escrevemos, que nós pensávamos, não são tão bem personagens, são pessoas que nós conhecemos, que temos recordações, e é muito difícil encontrar atores que façam isso no cinema de hoje. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em encontrar, prefiro as pessoas da rua, os nossos amigos, as pessoas comuns, que não são atores profissionais. E no caso da música é a mesma coisa, como nós estamos muito mais, eu estou, a Marta muito mais, mas como eu estou ligado ao cinema, não estou tanto em Lisboa como aqui no Fundão, conheço muitos mais músicos do que pessoas ligadas ao cinema e normalmente também me interessam muito mais as pessoas ligadas à música, com raras exceções. Não sei porquê, mas existe sempre uma conexão maior, não é? Não sei se é por causa do dinheiro, não sei se é por causa de não estar envolvido dinheiro, se é isso, mas existe sempre uma concentração maior, não uma. Isso o Pedro Costa tem falado isso, não é? Tanto para não me repetir, ele tem falado muito sobre isso nos últimos tempos por causa das Filhas do Fogo, da curta-metragem. Eu acho um pouco isso, com toda, sem nenhum tipo de pretensão, mas acho que há uma concentração e uma humildade e um trabalho, sobretudo, que é muito mais intenso na música, que eu não faço parte, só vejo, depois já muitas vezes nós filmamos, não é? Mas eu só vejo, nós filmamos um bocadinho, não é? Ainda agora no fim disto a Marta vai ensaiar, eu vou estar a olhar, não é? Durante 2 horas, mas acho que existe uma concentração e uma capacidade de trabalho que no cinema, sobretudo quando eu vi a nível profissional, não existe, não é? As pessoas que querem é despachar o trabalho, ir para casa, jantar, ir à discoteca, ver o futebol, não é? Não existe. Enquanto na música pode ser toda a noite, não é? Nos Amigos do Minho, muitas vezes nós ficávamos lá toda a noite a cantar, e eu só olhar, a ver aquilo, incrível, não é? A comungar daquele momento, não é? Daquela comunhão, enquanto no cinema não, toda a gente. Hoje em dia já nem falar, não é? Já nem digo em fazer, não é? Já nem falar, não é? Muitas vezes também se acaba de ver um filme e vai-se para casa, não há grande coisa a dizer. Eu acho que na música há uma espécie de energia que, que não sei porque é que no cinema se perdeu. Não? Vocês estão lutando para recuperá-la de alguma maneira, né? Até uma pequena história pessoal, né, que a gente está aqui nessa, nesse bate-papo, mais do que uma entrevista. A gente recentemente exibiu no Atalante, né, além dos Estranhos Encontros, eu sou programador junto com a Catarina Sofia do Cineclube do Atalante, em Curitiba. A gente, em setembro, exibiu o Movimento das Coisas, da Manuela Serra. E foi muito especial, porque na plateia, uma amiga minha, uma conhecida minha, levou os pais, que são portugueses, eu não fazia ideia, e ele tem quase 80 anos, ficou muito emocionado, porque ele é da vizinhança, da, daquela cidade, da bem. vila, né, Lenheses, né? Sim. Do Movimento das Coisas, e ele começou a cantar a cantiga que se canta na desfolhagem do milho, e foi uma das coisas mais arrepiantes, assim, que a gente já teve num- numa sessão, porque ele lembra, a gente não conhecia aquela letra, né? A gente não, só tinha acabado vendo o filme e ele conseguiu falar pra gente, cantar pra gente, muito emocionado, porque ele precisava dar voz àquilo, né? De estar ali presente. Foi um momento muito bonito. Fico pensando o quanto essas músicas sobrevivem, afinal, né? Porque eu lembro que uma delas é de autoria dali do músico, né? Do um violão.
Mas eu penso que aquelas músicas também correm o risco de serem esquecidas e desaparecidas, né, como essa série. Eu tenho dúvidas, tenho pensado muito nisso por acaso, em relação àquilo que é a memória dos povos. Assim, pronto, em termos da música principalmente. E contrariamente àquilo que estás a dizer, eu acho que, e é precisamente essa mesma prova que tu tens, não é? De que essa música foi tocar nessa pessoa. Eu não acredito muito que as coisas se percam dessa maneira, porque quando são necessárias vêm, acho eu. Não, aquilo que é realmente, ou seja, pode demorar anos, por exemplo, esse é um bom exemplo, o filme da Manuela demorou alguns anos a ser novamente visto, não é? Mas neste momento é incrível, não é? A reação das pessoas e isso acaba por acontecer. E, por acaso, eu tive, há pouco tempo também tive fui acompanhar a Manuela a uma conversa numa faculdade em Lisboa, e ela disse-o com muita certeza, foi admirável. Ela disse, quando as pessoas, ela disse qualquer coisa como, as pessoas chegam a uma certa verdade, fazem as coisas com uma determinada verdade, têm alguma noção de que mais tarde ou mais cedo isso vai chegar. E ela disse que ela teve essa sensação no movimento das coisas. E ela até depois confessa a dizer, eu pensava que ia ser depois de eu ir embora, eu não sei, mas pelos vistos foi antes. Portanto, Demorou 40 anos, mas mas chegou. Não, é melhor que aconteça já. Poxa, mas sabe que no filme também tem essa cena que é muito bonita do um dos veteranos está falando o que são as picadas e como abrir. Acho que essa capacidade de e das questões das minas no caminho, né? E é um veterano e aquele rapaz que é mais novo, né? O de barba. Uhum. O Pedro. Pedro. E o Pedro também estava trabalhando na produção do filme também, né? É todo Sim, mundo. sim. E eu acho que essa é uma das grandes cenas, assim, do Paz, mostrar essa capacidade de transmissão da história e do testemunho. Acho essa cena muito bonita. Sim, lá está, era uma coisa que estava lá, ou seja, havia ali pessoas mais velhas e naturalmente havia essa transmissão. Eu aprendi, por exemplo, a jogar dominó belga nos amigos do Minho, que é uma coisa que não sabia antes, mas pronto, estou a brincar, mas é uma coisa que se vivia, não é? Que acontece. e também aquilo que estávamos a dizer, como era um filme muito livre, não era? Muito. Também era um bocado. Não é respeitar, mas ir ao encontro daquilo que eles queriam, não é? Por exemplo, essa não é personagem, essa pessoa que fala das picadas e dos termos mais técnicos, de balas, de armas, etc. Ele estava sempre a falar disso, interessava-lhe muito, não era um campo que lhe interessava bastante. Pronto, ele fazia questão de contar isso e sentia-se orgulhoso e sentia-se bem. E só podíamos ter e só poderíamos filmar, não é? Só o mais justo que lhe podíamos fazer, não era? E é onde ele fica de facto bem e forte, etc. Ir ao encontro das expectativas também, não é? Não é chegar lá, não podemos chegar lá e vocês têm que me dizer isto, fazer isto. Um pouco ir aos encontros das expectativas dele. Uhum. E um pouco a cada dia, né? Eu não sei quanto tempo durou. Eu sei que são sobras, né, de filmagem, mas o processo todo, então, do Guerra, que deu origem ao Paz, quanto tempo de filmagem foi, né? Rodagem. Ah, Essa foi ao longo de 2 anos, 1 ano. sim, o filme, as filmagens Rodagens. da guerra toda, integral, demorou para aí uns 2 anos, com muito espaçamento, não é? De tempo. Filmava Aquela, uma vez por aquela mês, ou assim. A parte dos Amigos do Minho foi tipo 3 dias ou 4, sim, o dia todo, com ensaios antes. com ensaios durante as semanas anteriores, mas foi para aí uns 3 dias, 4, Sim. de manhã, à tarde, à noite, sim. Todos concentrados lá, como se fosse uma festa. Sim. E nada foi gravado para o Paz exclusivamente, né? Não. Tudo Não, eram sobras. este momento de rodagem foi um dos primeiros, nem sei se não foi mesmo o primeiro,
Foi, de foi, guerra. foi o primeiro ou o segundo, sim. Ou seja, isto, eu não sei, eu sou péssima em datas, mas pronto, imagina, o Guerra saiu em 2020 e nós estivemos a gravar provavelmente até 2018. Sim, aliás, pronto, o ponto fundamental disto tudo é que quando o Paz surgiu, o José Lopes já tinha morrido, não é? Pois, Ele morreu no final de 2019, aliás, o filme nem estava pronto sequer. O Guerra não estava montado, não. Guerra estava. Eu não estava, sim, estava próximo do final da montagem, mas ainda não estava acabado. E depois ainda passou um ano e nós só montámos o Paz em 2021. Portanto, estava tudo filmado. Quando nós começámos a montar o Paz, já tinha passado até 2 anos ou 3 das filmagens que nós fizemos para esse filme. Sim, as últimas filmagens já terão sido quase 3 anos depois, sim, porque nós demorámos mais de um ano a montar, a chegar à forma final e não tinha nada a ver com dinheiro, era mesmo tentar, tínhamos tanta coisa diferente e demorou muito para a guerra para acharmos a forma que nos Curiosamente, para o Paz foi muito rápido. satisfez. Para o Paz foi muito rápido, foi uma concentração. Também tivemos mais tempo, isso é um outro aspecto importante, foi durante a pandemia, nós estávamos fechados em casa e foi uma forma também de terapia. E estávamos muito mais concentrados, também se calhar não tínhamos aqueles problemas cotidianos que se tem quando, no dia a dia, não é? Ter de ganhar dinheiro, de ir para o trabalho, de ir fazer coisas, outros encontros, enfim. Então estávamos só concentrados em tentar fazer um filme. E tudo, mas pronto, o filme acho que teve, mesmo assim, acho que teve essa espécie de graça, não é? Surgiu quase. Não foi muito, no sentido em que não foi muito mastigado, não foi muito Sim. digerido, foi uma coisa Não, que a forma do filme surgiu quase Sim. espontaneamente, com muito trabalho, mas quase que nos foi dado de graça em comparação com o Guerra, não é? Que foi um bocado um processo destruído, acho que sim. Sim. depois foi mais espontânea, digamos assim. É. Uma coisa de ir, olha, vamos intercalar isto com isto, e depois as ligações surgiram quase naturalmente. Aquela cena fica bem com isto. Foi Mais pacífico também, né? específico, Ah, sim. O uso do material de arquivo também veio naturalmente, assim, né? Porque no o Guerra não tem material de arquivo, né? Pelo que eu me lembro bem. E normalmente vocês nem Mas- trabalham com material de arquivo, pelo que eu me lembro. Não, no Paz, foi uma ideia que nós tivemos que poderíamos ser correspondências. Para já foi, um princípio, em termos muito práticos, nós achávamos que não íamos ter imagens suficientes para construir uma narrativa coesa ou para construir sequer uma narrativa ou sequer um filme. E achamos que se utilizássemos imagens de arquivo da guerra colonial, que podíamos fazer muitas mais correspondências, muita mais ecos, dialéticas, rimas, etc. E pronto, foi o que aconteceu. Não? E, pronto, teve muitas horas de pesquisa, não é? Tivemos muitas horas de pesquisa. Lembro-me de estar a ver, estamos a ver imagens do YouTube, dos arquivos da nossa televisão pública, FTP. Isso talvez tenha sido mais tempo, talvez tenha sido a porção onde gastámos mais tempo foi a pesquisar imagens. Pronto, depois chegámos à conclusão. A reparar que haviam poucas, na verdade. A conclusão que elas são quase todas iguais, que é muito curioso, não é? São quase todas recicladas de programas, mas todos programas que. Utilizavam basicamente o mesmo material de origem, não é? Depois faziam remontagens, mas Bosofa em cima, mas as mesmas imagens, etc. É. E é também por conta disso que surge vocês estavam falando de procurar esses ecos, imãs e quase que uma desilusão, assim, que surge, né, nesse filme, que ao mesmo tempo ele é repleto de vida, mas também um caráter de desilusão mesmo quando surgem os fogos no final, né, que é uma guerra presente, guerra recente, da Israel e Palestina, não é? Uhum. Sim. A eterna guerra. Também foi a mesma coisa, não é? Quando nós estávamos a acabar o filme, mais uma vez aconteceram esses eventos, não é? Na faixa de Gaza, na Palestina. E nós achamos que não poderíamos deixar de incluir isso, já que se tratava de guerra, apesar do filme se chamar Paz, não é? Talvez isso fosse uma oração pela paz, não é?
Pronto, e tem a ver com essa coisa terrível, não é? Que o espetáculo, de facto, é um espetáculo, não é? Apesar de ser terrível, em termos estéticos, em termos espetaculares, não é? Que é um espetáculo, não é? É um espetáculo criado, não é? Vários autores já falaram sobre isso, mas é uma coisa que é horrível e é espetacular, é fascinante, não é? E achamos que era uma coisa crítica que podia entrar no final do filme, não é? Mais uma vez a dizer que não está tudo bem, não é? Talvez o último plano do Paz, que não é do Paz, é de outro filme. Que não é do Guerra nem do Paz, é de outro filme. Mas talvez já tivesse indicado isso, uma certa tristeza, mas acho que depois. Acho que mete o filme no presente, não é? Quer dizer, o filme não é sobre a guerra colonial portuguesa, não é? Que é uma coisa mais profunda. Pronto, essa foi a nossa intenção. Fica ali, né? Como você disseram agora, a Manuela falou, a verdade, ela aparece, ela vence, né? Ela surge. Gosto muito desse final, assim como gosto muito, muito, acho que é um dos grandes planos dos últimos anos, esse olhar do Zé Lopes no espelho, né? Que é um ator extraordinário, uma pessoa extraordinária. Eu não conheci, né? Mas através dos relatos de todos. E que especial que é poder tê-lo nesse filme, nesses filmes, né? Essa trilogia que praticamente que vocês fizeram com o Zé, de grandes momentos dele. Acho muito, muito emocionante. Especial que isso tenha sido registrado para que mais pessoas também possam ver. Sim, esperamos que sim. Luiz, tinha mais uma pergunta que eu fiquei com uma curiosidade de algo que vocês falaram também ali, Uhum. sobre os ensaios. Como que é o processo de ensaios de vocês com as pessoas? São pessoas muito próximas, claro, entendemos isso, mas é tão difícil a câmera, né? Eu de ver essa câmera do computador, eu já estou travado. Então, Era caótico e bastante divertido, não é? Muito caótico e bastante divertido. Não sei, Sim. talvez possa desenvolver. Sim, as pessoas, toda a gente tem uma grande exigência consigo própria, não é? Portanto, havia quase, não era, a exigência era de cada um e os ensaios eram um bocadinho para chegar pronto, a esse ponto em que as pessoas se sentem bem naquela pele, que em muitos casos é a própria pele, não é? Mas pronto, sei lá. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, no caso da, daquele discurso que é feito, aparece no Guerra, do Senhor Lopes, e em que ele, ou seja, está a dizer, claro que aquilo estava escrito de alguma maneira, mas ele diz aquilo à sua maneira e com uma emoção e uma carga que só podia dizer alguém que viveu, não é? Que passou por aquilo. E então, para esse caso, foi mais uma coisa de saber mais ou menos com que linhas nos cozemos, mas aquilo está na vida, está Sim, os ensaios também eram mais para ver como é que iríamos fazer as coisas, não é? Tanto da parte deles como da nossa, não é? Tanto da parte deles, não é? Como é que iriam, digamos, representar, não é? No fundo é representar, mesmo que sejam eles próprios, como é que iriam dizer as coisas, qual é que seria o melhor tom, qual é que seria o melhor tempo, etc. Da nossa parte, para ver qual é que seria a melhor forma de os filmar, não é? Mais longe, mais perto, mais. Serviu para isso, porque nunca tínhamos feito assim uma coisa, não é? Esse ensaio serviu para isso, para pôr um bocado de ordem nas nossas cabeças, nas cabeças dele, não é? E Saber o que é para limar, não é? Para limar o Sim, próprio e o texto. próprio texto, para ver o que era interessante. Eu lembro-me que a primeira das primeiras vezes onde dos nossos amigos, o Sr. Castro, que colaborou lá, não lembro o nome do personagem dele, Acho que é Castro, não é? Castro, sei. Ele escreveu-nos tipo 10 páginas, Sim, ofereceu 10 páginas de texto, não é? da experiência que ele tinha tido, que não tinha sido exatamente na guerra, mas que tinha sido numa colónia, enquanto trabalhador, e ele ofereceu-nos aquilo, assim, Os ensaios também serviam para isso, não é? Para ver o que era essencial, não é? O que era, entre aspas, merecia ser dito e ser filmado, o que era mais essencial.
E é muito tempo com câmera desligada ou é câmera ligada? Nos ensaios. É, Não, os ensaios não Nos tinham. ensaios acho que não tínhamos câmara, assim, era mais, pronto, nós íamos pensando em termos de planos, mas na minha lembrança acho que nem, não me lembro de estar com a câmara sequer. Não, É. não. E, oh, desculpa, posso falar? Complementando assim, vocês falaram sobre uma certa comunhão que vocês sentem que acontece no campo da música, ainda nos músicos, e que no cinema está um tanto perdido. Eu queria saber se no processo de vocês, em filmar os filmes de vocês, vocês sentem que essa comunhão está ali de alguma forma. Sim, porque nós só reunimos à nossa volta quem quer fazer as coisas mesmo, quem está totalmente presente. Quer dizer, talvez já havido uma experiência que não foi tanto assim, mas pronto, falando deste do Guerra e do Paz, foi totalmente, foi totalmente uma comunidade, foi totalmente uma. Pronto, dentro das possibilidades, não é? Tínhamos que ir, façam um fim de semana que queríamos filmar, tínhamos que arranjar os amigos que pudessem colaborar nesse fim de semana, ou nesses 3 dias, mas ninguém que estivesse, ninguém estava a ser pago também, portanto ninguém que estivesse ali não estava de coração e com a alma toda. Não tem a ver com isso, nós só trabalhamos, temos esse privilégio, não é? Que depois podemos pagar isso caro, muito caro, não é? Em termos de tanto de dinheiro como de visibilidade, não é? Ou seja, só trabalhamos com as pessoas que gostamos, sentimos que há uma certa comunhão, energia, mesmo que às vezes hajam conflitos, haviam conflitos, não é tudo um mar de rosa e bastante forte, não é? Mas por causa precisamente da amizade e da lealdade e do companheirismo, não é? Mas são os conflitos que interessam, não é? Mas depois isso paga-se muito caro, não é? Depois para acabar os nossos filmes nós temos sempre grandes dificuldades, não é? Para arranjar dinheiro, para mostrá-los temos sempre imensas dificuldades, não é? O filme, claro que não há nenhuma coprodução, não há nenhum agente de venda, não é? O filme não vai passar em Cannes, não vai passar nem sei, nem em festivais menores, nem em São Sebastião, nem na Mostra de São Paulo, não é? Por acaso passou o Guerra, mas em princípio não vai passar, não é? Porque nós não temos, não interessa a ninguém, não é? Os filmes só interessam a pessoas que possam ver isto de maneira livre, de maneira emocional e não em termos de mercado. Quanto é que este filme pode render? Quanto é que pode ser vendido para a Suíça? Quanto é que pode ser vendido se passar num festival de Locarno? Quanto é que pode dar na França, na Suíça, etc. Não é? Mas como nós não estamos preocupados com isso, em princípio, pronto. É uma maneira também de. É só triste e felicito-vos a vocês por terem um trabalho, em dedicarem tanto tempo a filmes que não são tão vistos, mas é verdade que existe uma certa tristeza quando não é uma questão de visibilidade, é uma questão mesmo de partilhar os filmes e são coisas que nos tocam a nós, eu presumo que também toquem a outras pessoas e às vezes esse barramento é um bocadinho Sim, injusto. sim, porque nós queremos mostrar o filme, não é? Nós estamos a dizer que em termos de. Quer dizer, nós só filmamos assim porque acreditamos nisso, não é? Para nós faz todo sentido, não é? Mas depois não tratamos de todos os problemas à volta disso, não é? Por isso é que depois quando nós queremos mostrar o filme, e lutamos por isso, e vamos continuar a lutar, e mais tarde ou mais cedo eles vão ser vistos, o Zé Lopes vai ser reconhecido. Ainda agora, por exemplo, Longe, o primeiro dos filmes que fizemos todos juntos, que foi selecionado para passar em Nova York, no MoMA, não sei, ainda há bocado vi uma senhora a dizer, nem disse o Longe, nem o filme de José Oliveira, nem nada, disse José Lopes no MoMA. Pronto, e isso custou, foi 8 anos para fazer isso, o José Lopes morreu, foi humilhado, viveu na rua, não houve qualquer tipo de respeito, de amor, em termos públicos, digamos. As pessoas à nossa volta eram profundamente amadas, mas em termos de público, em termos de público, em termos de imprensa, não houve qualquer tipo de respeito, não é? Durante muitos anos. Mas pronto, e por isso, eh, quer dizer, tem a ver com o empenho dessas pessoas, não é? Com o empenho, com a dignidade, com o trabalho, não é?
E às vezes custa-nos que nós não consigamos mostrar o filme, não é? Os filmes, etc. Uhum. Mas cá estamos nos estranhos encontros para promover os encontros, sabe? A gente acredita muito nisso, acredita nesse cinema, acredita nessa postura mesmo de fazer, na maneira de fazer esses filmes, né? Então aqui também o Luiz e outros tantos realizadores independentes que estão fazendo esses filmes dessa maneira também. Filmam-se um bocadinho de cada vez, passa um tempo, a vida, o trabalho, a faculdade, tudo vai atropelando, mas vai montando o filme, uma hora ele está pronto, uma hora ele chega, e a gente espera, claro, né, que algo de verdadeiro esteja ali dentro, e a gente acredita que sim, e que não leve o tempo que o movimento das coisas levou, né, mas assim como, como vocês falaram, nossa, é Zé Lopes no MoMA, não é qualquer coisa, né, então isso parece muito tempo 8, mas talvez não seja, né, mas não sei, talvez a música ofereça uma comunhão um pouco mais imediata, e o cinema seja, no fim, um pouco lento, mas a gente vai se encontrando nesse meio tempo. Luiz, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Aproveitar aí, pegar o... A gente tinha pensado em falar um pouco sobre essa coisa do público, né, da relação do filme com o público, mas acho que, de alguma forma, eles acabaram respondendo já, né? Não sei, mas eu sinto que... Oi, desculpa. Não, continua. Sim. Eu ia falar só que, às vezes, eu sinto que é um pouco fazer o filme que você gostaria de ver, né? Então, enquanto espectador, enquanto cinéfilo também, a gente, depois, enquanto realizador, vai fazer um filme que faz sentido pra gente mais do que necessariamente um público X ou um público Y. Eu senti um pouco isso da fala de vocês, né? Não sei se Não, só para, concordam. não, só para concluir e para esclarecer um pouco as coisas. Não é que eu gostasse de estar no Festival de Cannes ou sei lá, em grandes festivais, ou claro, que talvez gostasse, não sei, mas é mais porque para mostrar o filme, na, na- na questão mais simples e básica, mostrar o filme, depois as pessoas, quer dizer, as pessoas trabalham connosco, às vezes semanas, dias, meses, anos, e depois até nos perguntam, não é? É mais nessa questão, até nos perguntar quando é que o filme sai, quando é que o vemos, quando é que. E nós não temos, e nós dizemos, não depende de nós, não, claro que podemos fazer uma projeção privada, podemos, mas na cabeça deles, e sobretudo hoje, não é? O filme vai ser mostrado como aos outros, não é? E, sobretudo em festivais, não é? Em mostras, e há sempre essa expectativa, e é sempre muito frustrante dizer, "Epá, não sei, depende, foi recusado, ninguém quer mostrar o filme, tá, epá." E para nós também, para mim, não faz sentido, porque eu sei que os filmes têm defeitos, têm vê-se a falta de meios, a falta de dinheiro, a falta de tempo, vê-se isso tudo, mas eu, por mim, eu gosto que se veja isso. Compreendo se tivesse aqui alguém sei lá, do Tribeca Film Festival, ou da Hollywood, que se dissesse o contrário, esses filmes pronto, são todos mal feitos, em termos narrativos, em termos formais, em termos estéticos, em termos de cores, da correção de cor, está tudo mal feito, etc. Eu também percebo esse lado, não é? Mas, mas é o tipo de cinema que nós gostamos e, sobretudo, o tipo de pessoas que nós gostamos de ter nos filmes, de personagens, bem, de pessoas, não é? De- de pessoas com convicções e pessoas com amor e pessoas que têm, pronto, os valores que são cada vez mais difíceis raros de encontrar no dia de hoje, não é? Pessoas que têm amor pelo próximo, que têm respeito pelo próximo, que dão, enfim, E dão qualquer depois, coisa, não é? E nós gostávamos de que esse trabalho todo fosse visto, mais nada, não é por uma questão de fama, não é por, sim, nem é de dinheiro sequer, apesar de eu achar que deveríamos ser pagos por isso, mas nem é isso, é mais uma questão, olha, vamos mostrar aí, com todos convidados, vamos ver o filme que acabamos de fazer, demorou 3 anos, e muitas vezes demora, não, eu lembro-me, por exemplo, quando no quase isso não aconteceu, mas no Guerra houve sessões. Ele foi distribuído comercialmente em poucos cinemas, mas ainda assim. E nós acompanhámos algumas dessas sessões. E, e o feedback que tivemos na altura, das conversas que se faziam no final do filme,
E é mesmo de encontrar algumas situações que ainda não tinham, que as pessoas ainda não tinham visto em cinema ou que lhes tocavam particularmente. E é mais nesse sentido em que eu acho, em que eu sinto falta de que, não é que eu acompanho todas as coisas, aliás, eu nessa altura fiquei bastante, não é cansada, mas custou-me muito, porque depois estávamos a rever o Zé Lopes e a rever aquelas situações, mas ficava contente de realmente poder partilhar, é como se fosse uma canção, não é? Que outras pessoas também pudessem conviver com aquelas pessoas que nós, particularmente nestes 2 filmes com o Zé Lopes, que nós conhecemos e que são preciosas. É isso, é mais por aí, é a partilha de Sim, a gente já. É uma coisa que vale muito a pena dizer, que não tinha notado até essa nossa conversa do que é o quanto o método, né? A gente não gosta de usar essa palavra, mas enfim, o método da maneira, vamos dizer assim, que foi feito o Guerra e, por consequência, o Paz, foi essencial para fazer o Gênesis, né? Que é o filme seguinte, A Longa de Vocês seguinte, que acabou de ser finalizado esse ano e já teve uma primeira sessão na cidade que foi filmado, na região que foi filmado, com as pessoas que estavam na tela, né, no grande ecrã, na telona, e todo mundo presente. Foi uma sessão muito especial, muito catártica nesse sentido, sabe? Dessa grande partilha, dessa comunhão. Eu espero que o Gênesis seja ainda muito visto e que se circule muito ainda, né? Fica desde já o convite para quem está assistindo, para correr atrás e programar esse filme. Mas fiquei pensando nisso, o quanto me pareceu um desdobramento mais natural, o Gênesis, que é um filme feito de uma maneira ainda mais intimista que o Guerra e o Paz, né? pois é, há um esforço nessa, não sei, não tem nada. Não, tem a ver com a situação, com o contexto, não é? Tu foste a única pessoa, uma das poucas pessoas que já viu o filme. E tem a ver com isso, com a situação que ainda é mais intimista, não é? Que ainda é mais, não digo pessoal, mas mais delicada, talvez, mais intimista, não é? Mais. eh, Acho que tem a ver com isto. Acho que o método foi, para usar a tua palavra, acho que foi o mesmo, não é? A situação é que ainda mais de espanto perante o meio, talvez, não é? Num meio completamente diferente, já não se passa numa grande cidade, há um espanto, uma, um deslumbramento, uma estupefacção em alguns momentos, perante o grande meio natural, o grande meio quase cósmico, muitas vezes. E ao mesmo tempo uma situação mais intimista, pois na minha perspectiva é muito mais universal ainda. mas, mas, tem só a ver com isso. Mas acho que o método é o mesmo, porque não quer dizer que passamos sempre as mesmas coisas, não é? Não, acho que o filme é bastante diferente. Espero, É muito diferente do Paz e do sim, espero que os próximos também possam ser diferentes. Se tiverem que ser, não é? Cada um tem uma demanda, né, afinal, e vê o que é preciso ser feito, né? Vamos à procura uns dos interiores, não é? Procurem-se, como tu estás a dizer. Vamos à procura. Sim. Eu acho que a gente já está se aproximando do final também do nosso tempo, da conversa, e para as pessoas que estejam assistindo também, não cansarem de nós, pelo contrário, que voltem correndo ao site dos Estranhos Encontros e revejam o Paz, leiam as entrevistas, o texto produzido especialmente para acompanhar. E também vale a pena dizer que, para quem quer ver mais da obra deles, não só tem algumas coisas no YouTube, um ou outro curta, mas o Conselhos da Noite ele estava disponível no serviço Now, Net ou Claro Now, Os Conselhos da Noite, que é o filme, a longa de estreia do Zé, que a Marta também tem participação, né? Não sei como hoje em dia vocês acreditam os conselhos, mas ele está disponível no Brasil, inclusive. Ok. O Streaming on Demand, não sei, perguntado aí para o Daniel como se fala. Não, Luiz, temos alguma despedida? Alguma coisa que precisa ser dita? Acho que não, acho que não. Só agradecer pelo tempo e pelo filme, assim, que
que é uma honra a gente estar conseguindo compartilhar ele também. Está bem, nós também, eu também queremos agradecer, não é? É sempre muito. Não é muito bem, é tocante para nós. Ainda por cima quer dizer, este filme já é quase numa outra vida, não é? Já aconteceram imensas coisas. Acho que as últimas imagens que filmámos deste filme foi em 2018. Ah, mesmo o Paz ficou pronto em 2021, já foi há 3 anos, mas aconteceu muita coisa. Uhum. Há uma grande saudade e lembrança dessas pessoas e desses personagens, mas já faz parte de outra vida, porque tem que ser, não é? Porque seria muito difícil. Mas pronto, é o género humano e as pessoas, o tipo de pessoas, o tipo de humanidade que me interessa. E sempre me interessará. Essas pessoas que estão aí são as pessoas que me interessam. Sim. E É vamos isso, Giovanni. até o fim. Agradecer-vos o interesse no filme. É o claro. tempo, acho incrível, não é? O tempo que estão a dedicar a isso, as entrevistas, os textos escritos, acho incrível. Não é? Obrigada. Bem-aja, como se diz aqui.